Fala galera, aqui é o Alexandre e hoje finalmente vamos falar dela, a nova heroína Kendall. E eu já começo aqui com a pergunta que vocês querem saber. Kendall vai mudar o meta, Alexandre? Porque depois de analisar tudo nela, skills, relíquias, glifos, artefatos, combinações, impacto nos times atuais, vários testes, eu posso dizer uma coisa para vocês. A Kendall tem grande chance de entrar forte no competitivo de Hero Wars Alliance para as guerras de arena e guerra global. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos a uma análise completa da Kendall. Quem é a Kendall no Hero Wars Alliance? A Kendall é uma heroína da facção do Caos, classe maga, posiciona na linha de trás e o atributo principal dela aqui é inteligência. A função dela é causar muito dano, tá bom? Muito dano. Usar dano puro em batalha. Aumentar o crítico mágico dos aliados. Funciona com perda de vida, ou seja, diminuindo a vida máxima. E fortalece times agressivos de dano. Ela não é uma maga comum. Ela transforma o dano recebido em poder ofensivo. Ela perde vida, faz os aliados perderem vida e converte isso em pressão contra o inimigo. Agora vamos lá. O que torna a Kendall diferente no Hero Wars? Temos três tipos de danos no Hero Wars, pessoal. Temos dano físico, mágico e puro. O dano puro já é naturalmente forte porque ele ignora a defesa dos inimigos. Não depende de armadura nem de defesa mágica. Mas a Kendall está adicionando algo raro no jogo hoje. O dano puro crítico. E isso pode mudar muitas batalhas. Porque só o dano puro já atravessa a defesa. Agora imagina esse dano ser puro e causar crítico. Ou seja, o dano puro é o dobro do dano puro físico. O dano crítico mágico é 2,5 vezes o dano crítico mágico. Aí fica 2 vezes meia, é o dano puro, é o dano crítico mágico. E o dano puro vai ser o dano crítico mágico 2 vezes meia e ainda puro sem defesa para os inimigos. Então, vamos analisar as skills da Kendall para a gente entender como funciona cada skill. Vamos começar aqui pela primeira skill dela, pessoal. Olha só. A primeira skill da Kendall, ela ataca o inimigo com menor vida. Isso já é muito forte. Por quê? Porque ela naturalmente mira no alvo mais fraco. Depois disso, enquanto ela estiver acima de 30% de vida, continua causando dano puro mágico no inimigo por segundo. Sacrifica parte da própria vida. Como usar essa skill na batalha? Essa skill, pessoal, ela é ótima para quê? Para eliminar suportes, finalizar curandeiros, derrubar inimigos frágeis, quebrar times que dependem de cura e com Ghost e com Birna. Então, muito boa, tá bom? Aí, a mesma skill, pessoal, vamos pensar que ela também tem melhoria de relíquia. Como que essa skill aqui pode mudar o meta hoje? Muitos times vencem pela resistência e cura, então a Kendall vai punir, aí mirando esses alvos mais fracos antes que eles sejam curados. Aí, quando você ativar a melhoria da relíquia, tá bom? Aqui no nível 10, a relíquia nível 10, se você, antes de usar a skill, a Kendall vai fazer o quê? Ela vai recuperar a vida, olha aqui, vai recuperar a vida, ganha chance de crítico mágico, isso é excelente porque melhora a sobrevivência e aumenta o dano. Então ela aumenta aqui o crítico mágico aqui, tá bom? Aí a segunda habilidade, voltando aqui, a segunda habilidade, olha só, tortura doce. Essa skill aumenta a chance de crítico mágico da Kendall e dos aliados que perderam vida por habilidades. Isso é muito importante. Não vale para qualquer aliado. Vale para heróis que tomaram dano por skills próprias ou de companheiros. Onde funciona melhor? Em times do caos. Exemplo, Xixa tira vida, Lilith perde vida, Aidan sacrifica vida, Dorian também ativa efeitos de perda de vida com a palavra-chave sacrifício. E também o Dorian vai receber um rework, vai ficar mais forte ainda. Vai fazer aqui a análise completa do Dorian. E como essa skill aqui pode mudar o meta skill 2 com a nova heroína. Times do caos podem ser fortalecidos com composições mágicas e heróis que dependem de crítico mágico.
que temos não só Caos, aí tem Fólio, Polaris, Mil, tá bom? Satori, Crystallars, várias composições. E agora vamos aqui ver a terceira habilidade da Candle. Então, é a Friendly Fire. Essa é uma das skills mais interessantes no meu ponto de vista. Ela coloca fogo em um aliado, olha aqui, o Lars ali queimando. Então ela coloca o fogo no aliado, esse aliado perde vida por segundo. Mas toda vez que ele atacar, Kindle causa dano puro no alvo, olha só. Vira ali muito rápido, mas ele causa dano puro no alvo, ou seja, dano mágico, dano puro. Ela transforma um aliado em fonte de dano extra. Quem pode aproveitar bem? Ju, Ishmael, Dante, Kyla, Cleaver, são vários heróis. E heróis que atacam rápido, principalmente como Ju aí, tá bom? Como pode mudar o meta essa skill aqui? Abre espaço para novas composições. Heróis comuns passam a carregar dano puro junto com seus ataques. Fica muito legal. Tipo assim, você vê aqui o Lars. Ele não está só causando dano mágico, ele está causando dano mágico e puro. Fica muito forte, tá bom? Fica muito forte. Se acontecer, por exemplo, se tiver um time de Yasmin, eu fiz um teste. A Yasmin vai atacar lá o ultimate dela e ela estiver queimando, ela causa dano puro junto. Fica muito forte, pessoal. Muito forte mesmo. Agora vamos ver aqui a quarta skill. Essa também tem lendária, tá? Então vamos lá. Ó, Purge Pain. O que acontece aqui? Se a Kindle tiver acima de 30% de vida, a vida dela estiver com 30% acima, os ataques básicos dela gastam vida e causam dano puro nos inimigos. Olha como está fazendo aqui. Agora, ó, o contrário. O dano puro dela pode ser crítico e isso é raro no jogo. Então aqui fica muito legal aqui essa batalha, tá bom? Agora, o que acontece quando você evoluir essa habilidade para a relíquia de nível 20, que já é um pouco mais salgada, que chega na nível 20. A 1 e a 10 não é tão caro, mas a 20 e a 30 já fica pesada. A 20 ainda dá para encarar, pessoal, mas a 30 eu acho bem difícil, mas quem puder, melhor. Então vamos lá. Quando evolui, aliados também podem causar dano puro crítico. Ou seja, os aliados da Kindle agora vão poder causar dano crítico puro. Então assim, você pode usar aí com Ju, com Wade, que tem dano puro, o Machadinha, tá bom? Keira, Galahad, todos os heróis que causam dano puro. A Kyla tem uma skill que causa dano puro, mas só vai ativar se você tiver aqui na relíquia nível 20. Então assim, pode causar dano puro crítico esses aliados que tem dano puro. E fica muito legal, pessoal, fica muito legal. Só que eu não consegui testar em batalha ainda com a Yasmin, com a Keira, com o Galahad, porque eu não tenho aqui a 20 ainda, tá bom? Tô só a 10. Eu tô terminando, confesso pra vocês, tô terminando o Folio, falta 2 níveis para chegar o Violeta aqui, nível 20, e depois o meu próximo herói vai ser a Kendall. Pra mim, ela é um herói meta. Não fiz a conclusão do vídeo aqui, mas vocês já estão vendo o que eu tô falando aqui, cara. É muito boa. Então vamos lá, pessoal. Então vocês viram aqui que os seus aliados que causam dano puro vão poder ter crítico puro. Não tem o que falar, não tem o que falar. Depois do Folio, a melhor skill Violeta hoje, nível 20, é do Folio. E agora Folio e Kindle tem as duas melhores skill nível 20, do meu ponto de vista, em que é prioridade para subir primeiro. Certo? Agora vamos aqui ver a quinta skill, que é a primeira. Quando você chega aqui, se você comprar o passe de relíquia, você já ativa o nível 1, e aí ela fica com 5 skills. Olha que legal, então já vai ter essa skill aqui, desde o nível 1 de relíquia, que é bem fácil de conseguir mais comparado às outras relíquias. Então vamos lá, a cada 10 segundos, se a Kindle estiver acima de 30% de vida, ela perde vida. Causa dano por inimigos distantes. Se estiver abaixo de 30% de vida, ela recupera a vida, ou seja, é uma autossustentação, né? O que isso faz? Ela alterna entre ataque e sobrevivência. Ataque e sobrevivência. E se torna um loop de cura, tá bom? Dano e cura. Então assim, se ela estiver precisando de vida, ela vai se curar. Se ela estiver com bastante vida, ela causa dano puro e pode ser crítico, certo? Agora vamos aqui à sexta skill, que essa aqui, no meu ponto de vista, muito difícil de conseguir, muito caro. Eu acho que essa aqui já é suficiente, tá bom? Mas quem puder, aí vale a pena. Então vamos ver o que a skill 6 faz. Durante alguns segundos, toda vez que aliados perdem vida por habilidades, o dano puro dela aumenta. Em time caos isso pode ser muito forte, porque vários heróis ativam esse efeito a todo tempo. Então assim, fica muito legal aqui para
composição do caos, principalmente com essa skill 6, que é bem difícil de conseguir. Ela vai ficar com 6 skills aqui, tá? Então, as duas do meio aqui é melhoria, skill nova. Então, agora vamos ver aqui, acho que todo mundo quer saber, como estão os glifos da Kendo. Então, ela tem ataque mágico, defesa mágica, vida, crítico mágico e inteligência. Então aqui as prioridades é sobrevivência primeiro, né, porque quem está no nível mais alto é sobrevivência, quem está no nível mais baixo prioriza ataque, né? Ataque mágico porque melhora o ataque crítico dela, tá? E aqui é inteligência, depois crítico também, e vida e defesa mágica. Aí depois a gente vai ter os artefatos da Kendo. Vamos lá, olha só os artefatos dela. Primeiro é o artefato de arma, aumenta a chance de crítica mágica para todo o time. Então você usa aí com Fólio, com Miu, com Polaris, aumentar a chance crítica deles. Então o artefato de arma é prioridade máxima. Depois, o livro, porque vai fazer o quê? Excelente para o estilo dela, o livro. Dá crítico mágico e vida. E é um bom equilíbrio aqui para ela, tá? E aí, depois o anel da inteligência, mais dano e escala melhor aqui com o kit todo dela de skills aqui e defesa. Então, é 1, 2, 3 aqui a prioridade. O talismã da Kendo, o talismã da tortura, da inteligência de ataque mágico e defesa mágica, e depois a armadura. Então, assim, um talismã de sobrevivência. Ela precisa aqui para sobreviver na batalha, senão ela vai ficar fraquinha. E, pelo que eu sei até o momento, o talismã vai estar disponível aí na aventura, né? No mês ali. Dá para conseguir ele até de graça aí. Lógico que tem que ter algum gasto com esmeralda e tal, mas dá para pegar ele de boa. Agora vamos falar de times da Kendo. Mas, antes de falar de time, primeiramente, pessoal, gostaria de lembrar vocês que a Kendo vai estar à venda na loja Hobby. O que você faz? Vem aqui na loja Alexandre Games, resgata o seu presente diário. Aqui você pode pegar em todos os idiomas, tá bom? Tem 6 idiomas hoje para você. Você vai vir aqui ver o seu presente diário aqui do jogo. Aqui ensina para você como pega. Você vem aqui explica passo a passo como resgatar códigos. Vai para a loja Hobby através desse link. Resgata o seu presente diário, pessoal. Eu vou mostrar para vocês onde que pega. Em Daily Pack. E você pega o seu presente diário. Vai instalar na sua conta do jogo depois. É só você abrir o jogo e já vai instalar. A Kendo vai estar para venda aqui na loja. Aí você compra ela e usa o código Alexandre Games. E você me ajuda, tá bom? Vale a pena porque você vai sair em vantagem para a missão do mês. Então é uma novidade que está chegando. Eu jogo Hero Wars PC, já tem isso lá. O pessoal compra, é muito bom, tá bom? E aí você consegue o herói antecipado antes de começar a temporada. Então assim, você vai conseguir pegar antes da temporada, comprando na loja Hub com desconto e pode usar meu código de criador e me ajudar, tá certo? Agora vamos voltar para o vídeo falar de times. Veja aqui, o presente já está na minha conta, tá vendo? Já veio para cá. Agora vamos falar de time, pessoal. Então vamos lá, vamos para times. Vamos aqui na guilda, eu não posso ainda usar o herói na arena. Então, o que acontece, pessoal? Você pode montar hoje times do Caos Kendo usando o Cleaver, a Xixa, o Aida, o Dora, que vai ter o rework. O Cleaver fica muito bom quando ele usa a skill de putrificação. Ele causa dano nele mesmo e começa a causar dano puro nos inimigos. E aí ele vai causando dano puro nos inimigos. Fica muito bom. Então assim, tá muito forte, tá? A gente vai testar aqui, vamos pegar aqui esse time aqui, ó. Vamos botar aqui para ver. Então vamos usar aqui, olha só, vou usar com Yasmine pra gente ver primeiro, tá? Yasmine. Vamos botar aqui Electra de tanque. Vamos botar o Corvus também tá dando puro de questão. Se o Corvus, se tiver a relíquia nível 20 da Kendo, o Corvus vai causar dano puro crítico no altar. Olha que loucura, gente, olha que loucura. E aí a Iris não vai ter chance contra o altar do Corvus com dano puro da Kendo, mas aqui nesse nível aqui ainda não ativa, precisa mais relíquia. Então aqui vou botar a Yasmine, vamos botar o Ghost, combina muito ali, e vamos usar quem mais? Tem que botar o herói nova, cadê ela? Vamos lá então, vamos ver aqui o que vai ser aqui essa batalha. E lá vai, pessoal, lá vai. Olha só. O Drain tá muito forte, galera. O Drain tá muito forte. A Iris já foi. Ó, eu acho que se pegar o Burn, tá com um defeito aqui no jogo. Eu acho que eu mexi a tela e deu um bug aqui. Se a Yasmine pega, eu já fiz um 2-2, se a Yasmine pega a skill Burn, ela aplica crítico, pessoal. Fica muito legal. Eu acho que... Vamos ver uma outra batalha?
Vamos aqui contra esse time de Kylie Aidan aqui. Também dá pra usar com Kylie Aidan, tá bom, pessoal? Porque a Kylie também tem dano puro. Então, se ativar a relíquia nível 20, também ativa o dano puro crítico da Kylie aqui. Então, assim, vamos agora botar aqui Fólio. Vou botar, quem mais? Mew. Vou botar Birna, Electra e o herói novo. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma batalha aqui. Então assim, a Kendall não tem sinergia só com o Caos. Porque aqui, ó, a Mew causa dano crítico mágico, o Fólio tem crítico mágico, ela dá artefato com crítico mágico, tá bom? Então fica muito forte. A Electra também vai se beneficiar do crítico mágico, fica um time muito forte aqui, pessoal, muito forte mesmo. Então assim, não é só o Caos, não. Ela tem sinergia com quase todos os heróis. Ela é muito forte mesmo, tá bom? Fica muito legal. Esse herói tá muito forte. É um herói que vai mudar o meta. Ele vai estar presente em vários times aí. Se você não souber usar, você vai perder. Pronto. Então, galera, vale a pena investir na Kendall? Sim, vale a pena sim. Por quê? A Kendall não é uma heroína comum. Ela parece criada para renovar a facção Caos, criar novos times, mudar estratégias atuais, trazer novas combinações de time, trazer o dano puro crítico para o jogo e, sinceramente, eu acredito que por isso ela pode mudar o meta. Comenta aqui. Você vai investir na Kendall, acha que o dano crítico puro dela vai ser uma mudança no meta mesmo? E no próximo vídeo eu posso trazer também outros vídeos. Melhor build completa, melhores times, counters da Kendall, tier list atualizada. Tamo junto aí, diz no comentário o que você acha, o que você quer. Aqui é o Alexandre Games junto com vocês sempre. Tamo junto, valeu, abraço, até mais.